Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora continuar com a análise combinatória e ver uma outra forma de contagem envolvendo as ideias de permutação. Lembrando que permutação é a mesma coisa que o quê? Trocar elementos de lugar, tudo bem? Então agora nós iremos trabalhar com a permutação com repetição, ou seja, é onde a gente vai estar trocando elementos de lugar, porém aqui existe elementos repetidos para serem trocados de lugar. E a gente vai ver como que funciona neste caso. Então acompanhe aqui junto comigo neste exemplo que eu coloquei para vocês, tudo bem? Então quero saber qual o número de anagramas. Lembra que comentamos isso aqui na aula passada? Anagramas é a ideia de trocar as letras de uma palavra de lugar, formando novas palavras independente se faz ou não sentido, tudo bem? Agora, eu quero os anagramas de qual palavra? Da palavra banana. Bem, veja que o total de letras da palavra banana equivale a 6. Então, se a gente fosse calcular os anagramas dela, bastava fazer o quê? 6 fatorial. Aqui está, ó. Bastava fazer 6 fatorial. Só que tem um detalhe. Se a gente fizer a troca direta de todas essas 6 letras, que equivale a 6 fatorial, olha o que pode ocorrer. Pode ocorrer dessa letra A trocar de lugar com essa letra A. E é a mesma palavra. Pode ocorrer desta letra N trocar de lugar com essa letra N. E continua sendo a mesma palavra. Então veja que quando eu troco elementos repetidos de lugar, eu não mudo o meu anagrama, eu não mudo a minha palavra. E por causa disso, e isso aqui não acaba sendo a nossa resposta. Agora, o que eu vou fazer para a gente não ter mais esse problema? Vou fazer o seguinte, ó. Do lado direito, eu estou trocando todos os elementos de lugar, independente se tem ou não elemento repetido. Eu vou chamar de P exatamente o resultado que eu estou buscando. Esse número de permutações, tudo bem? Agora, concorda comigo que se eu ficar trocando letra A de lugar, o meu resultado vai ser exatamente o mesmo? Só que tem um detalhe. Esse P não representa a letra A trocando de lugar. Porém, se eu multiplicá-lo por 3 fatorial, concorda comigo que eu estarei fazendo a contagem também de todos esses A's trocando de lugar? Então, se também estamos fazendo todas as contagens dos A's trocando de lugar, esse lado esquerdo está se aproximando desse lado direito. Outro detalhe. Se eu trocar de lugar essa letra N com essa letra N, também não é o mesmo resultado? Então, se eu multiplicar deste lado esquerdo por 2 fatorial, perceba que do lado esquerdo, o que a gente fez? A gente está contando os N's trocando de lugar e, além disso, a gente também está contando o quê? As letras A's trocando de lugar. Então, esse camarada aqui representa as letras A's e esse camarada de roxo representa as letras N's. Por causa disso, perceba que agora a minha igualdade ficou o quê? Verdadeira. O meu lado esquerdo ficou exatamente igual ao lado direito. E, por causa disso, podemos afirmar o seguinte. Podemos afirmar que este P vai ser dado por, eu quero encontrar o valor de P. Concorda comigo que tanto 3 quanto 2 fatorial eles estão multiplicando? E se eles estão multiplicando, eu passo para o outro lado o quê? Dividindo. Então, este P equivale a 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Agora eu quero que você preste atenção neste resultado que obtemos desse P. Perceba que o 6, ele representa para mim o total de elementos. E perceba que esse 3 e esse 2, ele representa a quantidade de elementos repetidos para cada espécie. No caso, esse 3 representa o quê? A quantidade de A's. E aquele 2 representa para a gente o quê? A quantidade de N's. Então, toda vez que você for calcular a permutação com repetição, o que você faz? O fatorial do total e divide pelo fatorial das repetições. Pronto, acabou. Só isso que você deve fazer. E isso aqui vai ser igual a... Fala para mim, como é que a gente calcula fatorial? Eu desenvolvo o maior até chegar ao mais próximo. Então, a gente vai desenvolver o 6 até chegar no 3. Olha o que teremos. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial.
tudo isso daqui dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Lembrando que 2 fatorial é o próprio 2, não é? Como já comentamos nas nossas aulas passadas, só vou colocar o 2 no lugar, multiplicando. Agora, eu tenho 3 fatorial em cima e embaixo, corta. Além disso, nós temos o 4π em cima e o 2 aqui embaixo. Também dá para simplificar. Fica 2 aqui em cima. Então, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60 possibilidades de anagramas. Aqui está o resultado que eu estava buscando. Então, a quantidade de anagramas da palavra banana equivale a quanto? 60. Perceba que isso daqui é bem menor do que se a gente fizesse o quê? A permutação, também trocando as letras repetidas de lugar, tudo bem? Então veja que, dependendo da questão que você estiver trabalhando, sempre que você não queira trocar de elementos, aliás, não queira trocar certos elementos de lugar, basta você fazer o quê? Considere esses elementos sendo o quê? Repetidos. Se você considerá-los sendo repetidos, eles nunca vão ficar trocando de lugar entre si. Ou seja, você considera um caso de permutação com repetição. Tudo bem? E você resolve todo e qualquer tipo de exercício que envolva essa ideia. Então, toda vez que você não quiser trocar elementos de lugar, você os considera o mesmo elemento. Porque se eu considero o mesmo elemento, eu caio numa permutação com repetição e eles não trocam de lugar, bastando dividir pelo fatorial dessa repetição. Beleza? Entendeu a sacada? Isso você mata um monte de questão de prova. Agora, vamos generalizar. Então, como é que você faz para calcular qualquer permutação com repetição? Esse camarada aqui embaixo, o N, ele representa o total de elementos. Esses números que aparecem aqui pra gente, que eu chamei de N1, N2 e assim vai indo, esses caras representam para mim as repetições. E perceba na nossa fórmula onde foi parar cada coisa. Perceba que o total, ele fica no numerador. Então, toda vez que você for calcular permutação com repetição, faz o fatorial do total, fica sempre no numerador. E aqui no denominador, olha, aqui no denominador, você vai ter o quê? As repetições, o fatorial das repetições. Muito fácil construir isso daqui, não é? E olha que esse camarada aqui ele é muito presente em questão de prova, tudo bem? Você precisa saber isso daqui. Isso aqui não tem nada a ver com a nossa matéria. Deixa eu apagar esse negócio aqui, não tem nada a ver. Agora aqui, exemplo de número 2. Olha o que eu coloquei aqui para vocês. Eu quero saber agora, uma forte aplicação que a gente tem dessa permutação com repetição. É saber qual o número de soluções inteiras dessa equação aqui. Dessa equação linear, x mais y mais z igual a 6. Bem, você poderia responder para mim o seguinte: Pedrinho, eu estudei sistemas lineares. E por ter estudado sistemas lineares, eu lembro que quando uma equação possui mais de uma incógnita, ou seja, de 2 para cima, ela tem infinitas soluções. Só que tem um detalhe: eu quero que essas soluções sejam inteiras. Falar que as soluções sejam inteiras, eu quero que elas estejam onde? No conjunto dos números inteiros. Falar que ela está no conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Agora, eu vou acrescentar mais uma informação aqui que é importante para esse tipo de questão. Além das soluções serem inteiras, eu quero que elas sejam inteiras não negativas. Não negativas. Pedrinho, como assim soluções inteiras não negativas? Significa que eu só quero que seja valores positivos ou zero, tudo bem? Não vai valer valores negativos aqui pra gente. Perfeito? Beleza isso? Então, pra gente falar sobre um conjunto de soluções inteiras não negativas, basta fazer isso aqui, ó. Coloca um menos aqui embaixo, você vai considerar o quê? Você vai estar excluindo todos os números negativos, tudo bem? Ou seja, os inteiros não negativos que você está buscando aqui. Tranquilo? Mas, Pedrinho, e se eu colocar um asterix aqui em cima? Aí você tira o zero. Eu quero que tenha o zero. Pode ter o zero aqui. Beleza. Agora, como é que a gente faz para solucionar isso daqui? Vamos criar exemplos? Vocês vão perceber que a ideia para resolver essa equação é sempre buscar o quê? A distribuição dessas 6 unidades entre essas 3 incógnitas. Então vamos fazer isso? Olha, uma solução possível. Eu poderia fazer isso daqui. 2
mais 2, mais 2. Isso aqui dá 6. Tudo bem? Perceba que aqui a gente fez a distribuição das 6 unidades igualmente para as 3 incógnitas. Tudo bem? Sempre o primeiro valor vai ser para x, segundo para y e o terceiro para z. Beleza? Vamos numa outro tipo de solução. Eu poderia ter isso daqui, ó. 1 mais 2 mais 3. Eu poderia ter isso daqui. 3 mais 3 mais 0. Também poderia ter isso daqui. 0 mais 6 mais 0. Perceba que em todos esses casos que eu fiz aqui, a minha soma dá sempre quanto? 6. A minha soma dá sempre 6. A minha soma dá sempre 6. Tá aqui. 6, 6 e 6. Pedrinho, mas e se eu fizesse, por exemplo, 3, 2, 1? Também daria 6? Daria. Vou colocar ela aqui. Vou colocar ela no lugar dessa. 3 mais 2 mais 1. Perceba que essas duas soluções são diferentes porque o x e o y e o z são incógnitas diferentes. Tudo bem? Então, essas aqui são as soluções possíveis. Mas a análise combinatória não está preocupada em saber quais são as soluções, mas qual a quantidade de soluções. Então, já que a minha ideia é distribuir 6 unidades entre essas incógnitas, chama essas unidades de bolinhas. Então, uma solução possível era fazer isso aqui, olha. Fazer 2 bolinhas, mais 2 bolinhas, mais 2 bolinhas. Pedrinho, como assim? Significa que o que está à esquerda do primeiro mais é valor de x. O que está no meio, valor de y. O que está à direita, valor de z. Se a gente ficar trocando de lugar essas bolinhas com esses sinais de mais, você gera soluções. Quer ver? Se eu trocar de lugar essa bolinha com esse sinal de mais e essa bolinha com esse sinal de mais, nós teremos aqui a segunda solução. Nós teremos aqui a segunda solução. Aqui está. E isso vai ocorrer para todos. Olha aqui. 3, 2, 1 e finalmente 0, 6 e 0. Olha, tudo que está à esquerda do primeiro mais é x, tudo que está à direita é y. E aliás, a direita é z e no meio é y. Perceba que aqui eu acabei de montar essa última solução. Como a esquerda não tem nada, é 0. No meio é y, 6. A direita é 0, então significa o valor de z. Então, já que as minhas soluções são geradas a partir da troca desses elementos de lugar, aonde que a gente cai? Em uma permutação, porque eu estou trocando elementos de lugar e a ordem deles geram soluções diferentes. Então, a ordem é importante. Troca, permutação. Agora, se eu trocar essa bolinha de lugar com essa, mudou alguma coisa? Não. Então, isso aqui é uma permutação com repetição. Agora, quantos elementos eu estou trocando de lugar? As 6 unidades com 2 sinais de mais. Então, aqui eu tenho a permutação de 8 elementos, onde eu tenho a repetição de 6 e 2. 6 unidades e, além disso, os 2 sinais de mais. Então, é assim que a gente faria para resolver. E isso daqui a gente resolve como? Fatorial do total dividido pelo fatorial das repetições. Então, é assim que a gente resolve esse tipo de coisa. Então, novamente, perceba que esse 6 aqui, ele representa esse valor total da soma. E representa esse 2 aqui, esse 2 que aparece para a gente, é sempre 1 a menos da quantidade de incógnitas. Eu não tenho 3 incógnitas? 2 sinais de mais. Pedrinho, se eu tivesse 10 incógnitas, 9 sinais de mais, era o 9 que iria aparecer aqui. Beleza essa ideia? Tranquilo isso? E sempre vai rolar esse tipo de coisa nesse tipo de exercício. Tranquilo, amigo? Agora não paramos por aqui, a gente ainda tem mais métodos de contagem, beleza? Mas só na próxima videoaula. Valeu, meu amigo!